Amém, queridos? Hoje eu tenho algo da parte do Espírito. Você sabe que eu amo muito estudar as Escrituras, falar sobre a Palavra de Deus, trazer revelações para você da palavra rema, essa palavra falada, essa palavra que é o próprio Jesus Cristo. E eu quero que você aprenda algo que eu aprendi, eu quero ensinar para você. Diga comigo: Jesus não é oração. Diga: Jesus não é intercessão. Diga comigo: Jesus não é adoração. Diga comigo: Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então, se eu quero aprender mais de Jesus, se eu quero ter comunhão com Jesus, se eu quero ser participante daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo na terra, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso me apegar à palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o homem perece. E você vai sempre ouvir, através da minha vida, dos nossos pastores, dos discipuladores, da liderança dessa igreja, inclusive até no culto Kids, nós falamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra, desde a origem, desde o Gênesis, nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, que é a palavra, e Deus Espírito Santo. Ele me fez, Ele te fez, Ele nos formou à imagem e semelhança dEle. Amém? Então Jesus, Ele sempre esteve conosco. Queridos, e hoje a palavra de Deus, ela tem um ensinamento e uma exortação para nós. Acredito que eu não vou demorar muito. Eu creio que você já conhece esse texto. Pode parecer um pouco cômico. Que bom que minha amiga está ali. Ô, Patrícia, vai me ajudar. Amém? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu não vou falar sobre amor. Quando nós falamos do capítulo 13 de 1 Coríntios, assim como eu já mencionei no período de louvor, nós imaginamos, essa é uma dos textos mais apaixonantes, específicos sobre o amor. Mas aqui o apóstolo Paulo, mesmo falando de amor, ele está exortando a igreja. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, uma igreja que nasceu, uma igreja que antes vivia no paganismo, vivia no judaísmo, mas uma igreja que recebeu o cristianismo, que foi ministrada, que a palavra chegou a essa igreja. Só que infelizmente essa igreja não fazia valer a profundidade das Escrituras. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, esse é o texto base para a ministração de hoje. A palavra do Senhor diz, você conhece esse texto, diga comigo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Queridos, aqui é um texto, o apóstolo Paulo, ele está com esse versículo, ajustando a igreja de Coríntios. Ele começa falando sobre o amor, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Mas ele vem aqui e traz e diz: olha, quando eu era menino, em outras palavras, quando eu era criança. E quando nós falamos de menino, quando nós falamos de criança, nós estamos falando de seres imaturos, de pessoas que por causa da sua idade cronológica e por causa da sua cognição, dos seus conhecimentos, uma criança, queridos, ela não tem o mesmo conhecimento de uma pessoa adulta. Ela não vai ter o mesmo raciocínio do que uma pessoa adulta.
A criança, ela sempre vai ser inconstante nas suas decisões. A criança, ela vai ser sempre uma criança que uma hora ela vai querer algo, outra hora ela já não quer mais isso, ela vai ser inconstante. A criança, ela vai ser birrenta. A criança não gosta de ouvir a verdade, porque a verdade dói. A criança, quando não recebe aquilo que ela quer, ela faz de tudo. O que é que ela faz, queridos? Diga comigo, ela chora. Quem aqui é pai? Levanta a mão. A maioria de vocês, eu creio que a maioria também aqui já cuidou de criança. Já teve algum sobrinho que você teve que criar, pequenininho, de 1 ano, né? 2 anos, 3 anos, que já está ali começando a andar, mas ainda está no gagal. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando uma criança, ela está no período de birra, quando ela quer porque quer aquilo, ela quer comer chocolate, mas você como pai, como mãe, sabe que não pode dar o chocolate agora. O que é que essa criança vai fazer para chamar a atenção? Chorar, queridos. Ela vai chorar, ela vai berrar, ela vai às vezes quebrar as coisas, vai fazer birra. Aí o que é que o pai e a mãe faz para essa criança parar de chorar? Tem uma coisa que o pai e a mãe dá para o menino para enganar o menino. O que é? O pai e a mãe dá o consolo pro menino, né? E aí, quando o menino, né, ele quer porque quer, aí a mãe pega assim, menino, bota essa chupeta na boca, né? Aí às vezes o menino bota a chupeta de lado para fazer birra, né? Queridos, mas entenda algo. Quando eu era menino, eu falhava com o menino. Só que olhe para mim, não está estranho? Não condiz com a minha idade. Eu tenho 34 anos, mas eu estou falhando com o menino. Não dá certo. Não combina com o pastor. Você já imaginou o pastor pegando com a chupeta? Diga comigo, coloca o tema para mim aí. Diga assim comigo, você não combina mais de chupeta. Queridos, e eu estou aqui falando e ministrando nessa manhã através da palavra de Deus. Pode ser engraçado, realmente foi para ser cômico, mas para você entender que você não é mais menino, você não é mais criança, e você não pode mais agir como tal. Eu estou aqui pregando para jovens, adultos. Acredito eu que a pessoa mais nova que aqui deve estar, né, na nave aqui da igreja me assistindo, deve ter uns 15 anos. Acredito isso. Vocês têm quantos anos, meninas? Tem 13? Chupa chupeta ainda? Quer emprestada? Oh, nem ela mais querem chupar chupeta, né? Camila, você quer chupar chupeta, querida? Não, porque nem é o adolescente. Quando é adolescente, não quer mais se ver, né, como criança. Não quer mais se apresentar como criança. Queridos, e o Espírito Santo de Deus nessa manhã, Ele está trazendo essa palavra de exortação para mim e para você, para que nós possamos entender que nós não podemos continuar agindo como nós estamos agindo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem infantilizado. Pode ser que você seja infantil no teu casamento. Você casou, agora você não é mais menina, agora você não é mais menino, agora você é um homem ou uma mulher. Quando você assumiu, você decidiu casar, com isso você estava dizendo, a partir de agora, eu serei maduro. Eu não vou mais falar como menino, eu não vou mais caminhar como menino, eu não vou mais agir como menino, porque agora eu tenho responsabilidades. Hoje eu estou fazendo 3 meses de casado.
Eu sei que ainda é pouco, é tudo muito novo, está sendo um tempo de aventura, um tempo de descobertas, né? A gente está se conhecendo, eu e Marciana, de uma forma mais intensa dentro de uma casa. E a gente sabe que quando nós estamos ali, né, nesse processo de conhecimento, existem choques, existem ajustes, mas eu não posso mais falar como menino, porque agora eu sou homem. Queridos, você precisa caminhar, você precisa se permitir andar na cronologia do tempo de Deus para a tua vida. Querido, sabe por que muitos relacionamentos não estão dando certo? Porque não existem homens, existem meninos. Sabe por que muitos casamentos não estão dando certo? Porque não existem mulheres, existem meninas mimadas, que precisam de consolo. Não é chamado de consolo isso aqui? O consolinho do papai e da mamãe? Queridos, como dentista, eu posso falar isso para você com propriedade. Nós temos dentistas aqui, inclusive a doutora Silvia, a mãe do pastor Marcílio, que também é dentista. Eu sei que nós temos outros irmãos aqui que são dentistas, mas nós sabemos, queridos, como a chupeta, ela é um elemento que, se todo pai e toda mãe soubesse, não daria para seu filho, porque ela não só retarda o crescimento, as erupções dentárias. Muitas crianças, por passar muitos anos fazendo uso de chupeta, elas ficam com a mordida aberta, aquela boca de peixe. Não consegue fechar a boca por causa da chupeta. Ela não tem nenhum benefício, queridos. O único benefício que a chupeta tem é mentir para a criança. É passar a mão na criança. É calar a boca da criança porque ela está chorando. Mas entenda algo, queridos: no meu processo de maturidade, as dores são necessárias. Todo processo de dor, toda situação que acontece na minha vida que gera dor, que gera conflitos, ela gera maturidade, porque nós aprendemos com as experiências. Você não é mais o mesmo quando você passa por situações difíceis. Agora, quando você é sábio para lidar com essas situações e aprender com elas, porque tem pessoas que passam por situações, mas no lugar de evoluir, de crescer com aquilo, de não agir como agia antes, botam a chupetinha na boca. Tem que escaldar agora. Maninha, vai ter que escaldar, porque eu não posso ficar sem minha chupeta. Só pisa gente santa, né? Então, glória a Deus. Dá gosto ao cão, né? Mas eu preciso que você entenda, queridos, que você não combina mais com chupeta. Eu sei que nessa manhã, eu entendo, eu estou olhando para os rostinhos de vocês aqui de cima. Eu sei que muitas pessoas estão se identificando com essa mensagem. Ou então, nesse momento agora, está sendo crente pá. A pessoa está do teu lado e tu... Fala, Deus. Né? Tem gente que está louvando a Deus porque o Espírito Santo está usando nessa noite para falar. Nessa manhã, perdão. Mas olhe para essa pessoa e diga: eu amo tanto você, mas eu preciso te dizer, você não combina com chupeta. Queridos, tem pessoas que ainda estão falando e agindo como meninos. E é tempo de nós assumirmos a maturidade proposta de Deus. Você já imaginou eu, como um pastor, ter atitudes de menino, mesmo sendo tão jovem? Mas mesmo sendo tão jovem, a quem é muito dado é muito cobrado. Se Deus confiou essa responsabilidade,
Poderia eu ter 40 anos, 50 anos, provavelmente você diria que seria um pastor mais maduro, um pastor mais sábio. Concordo com você, porque a experiência, ela gera maturidade. As experiências que nós temos na vida, ela vai nos amadurecendo. Mas eu preciso te dizer, não importa a idade que você tem, se você decidir para a tua vida, querido, ser maduro, você, ao conhecer a Cristo, ao conhecer as Escrituras e ao se permitir assumir o lugar e a posição que Deus te deu, você consegue. Porque Ele vai te dar todas as habilidades e ferramentas necessárias para esse tempo. Eu não estou aqui falando com crianças, eu estou falando com homens e mulheres. Você pode estar sendo um menino de chupeta no seu trabalho, aonde você não tem hora para chegar, aonde você não tem responsabilidades com o seu patrão. E quando você age dessa forma, você está indo contrário à palavra de Deus, porque você precisa se submeter às suas autoridades. E criança nem sempre gosta de obedecer o papai e a mamãe quando ela quer algo. Você concorda comigo? Eu também quero falar sobre as nossas áreas ministeriais. O que se espera de mim, você como um cristão diante da sociedade? Homens e mulheres que dizem ler as Escrituras e conhecer a palavra de Deus. Como você tem se portado diante da sociedade? Você é maduro no conhecimento da palavra de Deus? Ou você vai viver ainda mais anos dizendo: eu não conheço muito, peraí que eu vou ligar para o pastor para perguntar e tirar essa dúvida. Queridos, nós precisamos crescer. Nós não somos mais meninos. Quando a palavra se refere a menino também, ela fala sobre o leite espiritual. Só que o leite espiritual, ele tem um tempo determinado. A palavra chama novos na fé e neófitos. São aquelas pessoas que aceitaram a Jesus recente. São aquelas pessoas que se batizaram recente, são novos na fé. A Bíblia diz que esses são os bebês espirituais. São crianças, são meninos. Mas hoje, nessa manhã, o Espírito Santo não está aqui ministrando para pessoas que são novas na fé. Se você é um novo na fé, essa palavra não é para você. Essa palavra é para aqueles que já tem tempo. Ei, queridos, você tem 10 anos de igreja e você ainda é menino. Você não se porta como uma pessoa madura. Quando você está no seu trabalho, as pessoas não conseguem ver Cristo em você, porque você é imaturo. Você não dá um bom testemunho. A criança, uma hora ela vai estar aqui de um jeito, outra hora ela vai estar toda desmantelada, porque ela é criança. Você que é adulto, você diz assim: é criança, a gente entende, é um inocente. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não é mais inocente. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Queridos, a igreja do Senhor, ela foi edificada para ela dar continuidade à missão de Cristo aqui na terra, a essa grande comissão. Mas quando nós falamos sobre as igrejas primitivas, existia uma igreja chamada de Coríntio. Inclusive nós estamos lendo o livro que o apóstolo Paulo escreveu para a mesma. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos ver uma igreja vibrante. Nós vamos ver uma igreja que manifestava da presença do Espírito Santo. Uma igreja que falava em outras línguas, uma igreja eufórica, uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja imatura. Quando você ler o livro de Coríntios, você vai ver sempre o apóstolo Paulo exortando essa igreja.
Você vai ver sempre o apóstolo Paulo chamando a igreja de menino. E em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ter uma testificação disso. Olha o que é que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz o seguinte: olha, igreja, eu não posso me aprofundar nas escrituras quando eu estou pregando e quando eu estou ensinando para a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios é uma igreja que tem infantilidade espiritual. É uma igreja que já deveria ser espiritual, mas é carnal. Eu deveria estar falando a espirituais, mas eu estou falando a carnais. E quando nós falamos que a igreja, ela é carnal, nós não só estamos apenas falando de pecado, de carnalidade, de promiscuidade, mas nós estamos falando de pessoas que elas são conduzidas por suas próprias vontades, pelos seus próprios anseios. E o apóstolo Paulo continua falando, acompanhe comigo o versículo 2, ele diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. Olha o que é que o Espírito Santo, olha o que é que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Com leite, queridos, leite é alimento de criança. Eu não vejo vocês aqui mamando na teta da mãe de vocês. Eu não vejo vocês ainda com mamadeira, tendo que esquentar a mamadeira. Eu não vejo. Sabe por quê? Diga comigo: porque o leite não combina mais comigo. Só que tem pessoas, queridos, que na sua trajetória, na sua vida espiritual, já deveria estar mais alicerçado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: olha, eu não pude dar manjares. O que são manjares? Comidas sólidas, comidas que você mastiga, rapadura. Quem aqui gosta de rapadura? Eu gosto, viu? Eu só não gosto de batida, mas rapadura eu gosto. Batida é aquele negócio mole, eu não gosto não, eu gosto de rapadura, né? É algo sólido, é algo que você tem que mastigar. Comida sólida, manjares, é para adultos, são para pessoas que já têm, sabe, estrutura para receber uma palavra mais densa, uma palavra mais profunda. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu não posso nem pregar palavras mais sólidas, eu não posso nem me aprofundar nas escrituras, porque vocês ainda agem como pessoas carnais. Queridos, e quando o Espírito Santo falou comigo essa palavra, eu recebi essa palavra domingo passado. Eu ia pregar essa palavra domingo passado, e eu disse: Deus, será que nós estamos lidando com crianças, com meninos? Porque eu acho que a Desperta, eu falei isso para Deus, tão ingênuo, oh meu Deus. Eu disse: porque eu acho a Desperta uma igreja tão madura. Eu vejo pessoas que amam a palavra, eu vejo pessoas liderando, eu vejo pessoas envolvidas, pessoas que caminham em unidade, pessoas que estão avançando no reino de Deus. Mas o Espírito Santo falou assim para mim: tem menino na igreja. Ainda tem pessoas que não estão avançando, que não estão correndo a carreira que foi proposta de Deus para a tua vida, porque ainda prefere estar chupando chupeta, porque não quer comer comida sólida, quer permanecer do mesmo jeito, porque é mais confortável, quer permanecer com a mesma meninice, quer permanecer mimado. E eu não estou mandando indireta para ninguém, eu estou mandando a palavra de Deus para a igreja, quem quiser que ouça.
Porque o apóstolo Paulo, queridos, você acha que ele estava falando isso aqui manso? Não. Ele estava insatisfeito com a igreja de Coríntios. Uma igreja que vivia no Espírito, mas uma igreja que não tinha profundidade. Não era uma igreja madura nos seus atos. Queridos, pessoas que não conhecem as Escrituras, pessoas que não colocam as Escrituras em práticas, pessoas que não conhecem a palavra que é Jesus, que não têm comunhão com essa palavra, que não são maduras, são meninos, voláteis, vulneráveis a qualquer coisa que acontece na sua vida. Você já está chorando. Não quero mais ir para a igreja, não dá certo. Tá bom, mamãe? Não quero. Sabe por que você não quer mais para a igreja? Porque você não quer ouvir a verdade. Criança não suporta ouvir a verdade. Criança não suporta ouvir o que de fato precisa ouvir. Porque chora, porque berra. E eu vou dizer uma coisa para você: eu não quero lidar com crianças, a não ser os novos na fé, a não ser aqueles, queridos, que estão chegando agora, que a gente vai precisar colocar no braço, que a gente vai precisar colocar comida na boca, que a gente vai ter que colocar um babador, porque a criança, no processo de mastigação, ela não consegue ter uma propriocepção na sua boca para sustentar muitas das vezes o alimento. Então quando ela come, o alimento cai. Ela não tem essa destreza. Mas, queridos, eu estou falando com a boa parte aqui nessa manhã, com pessoas que já são maduras, com cristãos que já têm anos e anos de caminhada, e que você já deveria ter posicionamentos diferentes. Enquanto você age como criança, o diabo fica brincando com você, o diabo fica sendo seu consolo. A criança, quando ela quer fingir, ela finge bem. E Deus não está satisfeito com pessoas que ficam fingindo. Tem gente que finge ser maduro, mas não tem nada imaduro. É uma criança. Uma criança que é levada por qualquer vento de doutrina. E nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Porque quando os ventos de doutrina chegarem sobre você, quando mensagens de falsos profetas chegarem a você, você terá uma estrutura para dizer e saber o que é palavra de Deus e o que é palavra humana. Os cristãos de Coríntios, eles tinham pouco tempo de conversão. Eles saíram do paganismo, do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo não havia saído deles. Você pode ter saído do mundo, queridos, e hoje você está aqui na religião evangélica. Você diz que hoje você é um cristão, mas o mundo ainda está dentro de você. Você ainda tem desejos mundanos, você ainda se porta como mundano. Você saiu do mundo, mas o mundo habita em você. Você é visto como espiritual, mas as suas atitudes são carnais. E o apóstolo Paulo continua falando, no versículo 13 ele diz: porque ainda sou carnais, pois havendo entre vós, olha o que é que ele disse, que tinha no meio da igreja de Coríntios, olha o que é que ele diz: havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não havia, queridos, unidade. Havia competição na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios, um queria ser melhor do que o outro. Na igreja de Coríntios, eles não suportavam quando o irmão prosperava, quando o irmão era ousado. Eles competiam e eles diziam assim: ó, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Eles traziam divisões no meio da igreja. Olhe para quem está do seu lado e diga: pessoas imaturas.
Diga: meninos espirituais são invejosos, são pessoas que geram contendas. E sabe por que geram contendas? Dentro da contenda tem algo chamado fofoca. Os meninos, porque assim, quem é maduro espiritual, quem é adulto, não dá de conta da vida do outro. Pessoas maduras espirituais, no meio da igreja e na sua vida cotidiana, são pessoas que estão comprometidas com seus propósitos. São pessoas que gastam tempo construindo planos, que gastam tempo executando planos, cuidando da sua casa, da sua família, do seu ministério. Mas pessoas imaturas são pessoas que não olham para suas próprias vidas. São como crianças. Não sei você, mas quando eu era menino, eu vou contar uma história de quando eu era criança. Minha mãe e meu pai estavam conversando com uma pessoa já adulta, né? Aí eu sempre fui aquela criança que queria ser adulto. Tem alguém aqui que já foi assim? Eu só queria estar nas conversas de adulto. Eu era criança, mas eu só queria estar nas conversas de adulto. Aí eu era aquelas crianças que se intrometiam nas conversas. Aí eu me lembro que estava meu pai e minha mãe conversando com um adulto. Aí eu, criança, às vezes ela gosta de falar a verdade, né? Eu não vou dizer o que eu fiz, porque não vai rolar. Mas minha mãe está ali, ela sabe, queridos. Eu me lembro que no dia, eu olhei para a pessoa. Eu digo: mas tu sabia que tu é assim, tu é assim, tu é assim? Minha gente, eu levei uma surra tão grande depois. Porque tá aqui um caba que já levou surra de tudo que você puder imaginar nessa vida. A criança, ela gosta de se intrometer na vida dos outros. A criança, ela gosta de entrar em lugares que ela não foi convidada. A criança, ela gosta de ser invasiva. E nós não podemos ser uma igreja, assim como a igreja de Coríntios, uma igreja que vivia em contendas, uma igreja que vivia com dissensões, conflitos, uns com os outros, porque não tinham maturidade. Sabe, queridos, nós precisamos jogar a chupeta fora. Nós precisamos remover os babadores. Nós precisamos tirar essa fraldazinha que muitos de nós adotamos e não combina mais comigo, não combina mais com você. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é adulto. Sabe, tem gente da igreja que conhece as escrituras, que é um homem ou mulher de Deus, mas é assim: Niene, eu estou precisando de ajuda, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, porque eu estou pensando em vários exemplos para não acertar nos irmãos, para não dizer que eu estou mandando em direta, né? Aí digamos que eu estou precisando de algo, só que Niene não quer me dar. Eu vou morrer. Niene, eu vou morrer, Niene. Pelo amor de Deus, mulher. Vamos fazer uma campanha de oração, mulher. Eu vou morrer, né? Queridos, é brincadeira, mas isso é sério. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. Se eu abrir o meu Alcorão para você, misericórdia. Tá amarrado, hein? Mas se eu abrir para você, queridos, coisas que acontecem no meio da igreja, você vai ver como existe uma infantilidade. As pessoas se permitem serem direcionadas pelo diabo. As pessoas permitem viver uma vida de frieza espiritual porque quer. E você já parou para pensar que a criança é assim? Ela faz uma coisa de errado. Deixa eu contar o que foi que eu fiz quando eu era menino. Eu coloquei um caroço de feijão no ouvido. E aí eu tentei tirar, o caroço não saía. Minha gente, passou uma semana e o caroço não saía. Passou 2 semanas, eu comecei a sentir dor no ouvido. E eu: maninha, meu ouvido tá doendo, maninha. Aí a amiga de manhã chegou para ela assim: mulher, aperta o ouvido. Se doer, é porque tá inflamado.
Mãe me levou para a clínica São José. Quando chegou lá, o doutor colocou aquele, esqueci o nome agora, mas é tipo algo para poder. Fala só um pouquinho mais alto para me ouvir. Ó, otoscópio. Isso. Minha gente, o caroço de feijão estava saindo uma raiz. Quando o médico disse que já estava germinando o caroço de arroz, aí eu disse: foi a Andresa! Mãe, foi a Andresa que botou o caroço de feijão no meu ouvido. Mãe chegou em casa revoltada e disse: Andresa! Dê-lhe uma surra em Andresa. Foram duas. Ela está lembrando agora. Levou de manhã e de painho. Queridos, eu era uma criança terrível. Eu estou partilhando isso para você, mas eu estou num contexto bíblico. Porque nós precisamos analisar as nossas atitudes. Eu já sou homem, você já era uma mulher. Nós não podemos mais agir como criança. E criança falha e aponta o erro. A culpa é de fulano. E tem crente assim, que não assume a sua realidade, mas diz assim: eu sou assim por causa de fulano. Eu não prospero por causa de fulano. Eu não avanço por causa de cicrano. A gente sempre fica terceirizando os culpados, quando na verdade a culpa é minha. Você está agindo como criança. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, versículo 4: porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele está exortando a igreja, porque a igreja ela vivia em contendas. A igreja de Coríntios vivia em divisão. A igreja de Corinto, um queria ser melhor do que o outro. Ela dizia: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: ei, não é Paulo, não é Apolo, é sobre ele. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser maior do que o outro. Querido, nós não somos nada. Nós somos do Senhor. Tudo que nós venhamos a fazer não é para nossa própria glória, não é para nossa própria exaltação, mas é para que o nome dele seja exaltado em todo o tempo. Diga comigo: sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, eu serei levado por qualquer vento de doutrina. E nós precisamos entender algumas coisas. Abra comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos testificar na palavra tudo que eu estou falando nessa noite. Perdão, nessa manhã. A gente está acostumado a pregar à noite, né, gente? A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 13. O autor de Hebreus, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo, né? Mas o livro de Hebreus não traz essa testificação. Mas eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. A palavra do Senhor diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é menino, você chupa chupeta. Sabe por quê? Porque você não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Queridos, todas essas pessoas que se dizem cristãos, que são imaturos, que estão tendo atitudes de criança, de menino,
permanecem assim porque não estão sendo forjados na palavra. Queridos, não existe crente, não existe cristão que não tenha o conhecimento da palavra. Eu estou com a vontade de fazer umas perguntas aqui. Vou perguntar se você sabe versículo bíblico. Espera aí. Olha o medo. Tem gente que o pescoço está tão duro que nem está mexendo. Recita para mim um versículo bíblico, bicho. Eu sei, pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou então, queridos, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, onde me virá meu socorro. Queridos, você já parou para pensar que a maioria dos versículos que nós conhecemos são aqueles versículos de salvação, para nos aliviar de socorro, de aflições? A gente sempre vai decorar aqueles versículos que estão focados nos nossos próprios anseios e desejos. Mas nessa manhã, eu estou aqui querendo estimular você a conhecer a palavra. Eu sei que Diala ficou assustada, eu entendo. Às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente não lembra de nada. Mas vou perguntar a Patrícia que está aqui vindo. Queridos, o susto foi grande, eu queria que fosse filmado isso, E foi massa. Mas eu preciso que você entenda. Coloca para mim Hebreus novamente. A palavra é clara. O autor de Hebreus diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. O apóstolo Paulo queria se aprofundar nas escrituras. O apóstolo Paulo queria se aprofundar na palavra de Deus, mas a igreja de Coríntios ainda era carnal. Sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Nessa madrugada, ele falou assim para mim: eu levarei a igreja a um nível mais profundo. Mas antes de levar a igreja a um nível mais profundo de conhecimento, eu preciso ajustá-la. Porque, queridos, o Espírito foi muito claro. Eu estou falando isso no Espírito para você. Nós, como igreja Desperta-me, nós vamos mergulhar em um nível de conhecimento. E aqueles que se permitirem, aqueles que disseram eu quero conhecer, a palavra do Senhor diz que a vida eterna é conhecer Ele. Olhe para quem está do seu lado e diga: não é suficiente o seu conhecimento. Queridos, o que você aprendeu até aqui. Quantos anos minha filha tem de crente? Esqueceu? 13 anos. Pode ser 14 não, querida? 13 anos. Ela não entendeu a piada, mas deixa quieto. Vamos falar, não, senão os irmãos vão ficar aqui, eu estou, né? Misericórdia. Mas bora lá. 13 anos. Quantos anos você tem, minha linda? Meses. 3 meses. Ele está completando hoje no casamento, ô glória. É verdade. Nós temos aqui 2 pessoas com idades cronológicas diferentes. Mas isso não impede nenhuma das duas de se aprofundarem nas escrituras. Não impede nenhuma das duas, não impede a Dineide, que só tem 3 meses, de conhecer a Cristo. Da mesma forma, como a nossa irmã que tem 13 anos, de conhecer, de mergulhar. Queridos, nós vamos entrar num nível de conhecimento da palavra de Deus, ao ponto que nós não seremos confundidos por qualquer vento de doutrina. Coloca para mim no versículo 14. No versículo 14, o autor de Hebreus diz: mas o mantimento sólido é para os... Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito? Diga comigo: a perfeição eu só encontrarei na eternidade. Quando nós chegarmos na eternidade, nós estaremos com a estatura de perfeição. Mas entenda, queridos,
esse processo que eu estou caminhando na minha caminhada cristã, nesse processo de amadurecimento, quanto mais eu me aprofundo em conhecer Jesus, quanto mais eu me aprofundo em conhecer a palavra, eu vou avançando, eu vou atingindo um nível de uma estatura de perfeição, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Diga comigo: pessoas maduras têm o discernimento de diferenciar o que é certo e o que é errado, de discernir tanto o bem como o mal. A palavra do Senhor diz que aquele que é do Espírito discernem as coisas do Espírito, mas aquele que é da carne discerne as coisas da carne. Nós vamos ler outro texto aqui para respaldar. Já estou chegando no fim, queridos, mas eu não posso sair daqui sem ler a palavra para você com muita precisão. Abra comigo em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha o que é que o autor de Hebreus estará falando. Ele está falando justamente o que eu acabei de mencionar. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O autor está falando que nós precisamos prosseguir para a perfeição. À medida que eu conheço a fé, à medida que eu conheço a palavra, à medida que eu conheço Jesus, eu prossigo para a perfeição. Amém, queridos? Abra comigo em João capítulo 17, versículo 3. João fala algo muito interessante. João capítulo 17, versículo 3. Ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: todos os dias, a vida eterna, minha e sua, é conhecê-la. Queridos, até na eternidade nós vamos conhecer ao Senhor. Sabe, eu já ouvi alguns pastores, alguns ministros falarem e questionar de como será na vida eterna. Será que lá nós só vamos ficar o tempo todo assim: santo, 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 santo? Minha gente, eu não aguentava não. Eu não vou mentir. Você aguentava ficar desse jeito o tempo todo: santo, 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 santo. A vida eterna, você aguentaria passar a vida eterna desse jeito? Não, queridos. Quando eu leio as Escrituras, eu entendo que quando nós estivermos com o Pai, a vida eterna, eu e você estaremos ocupados com algo. Nós não vamos estar vivendo uma mesmice, nós não vamos estar vivendo uma vida de ativismo, nós não vamos estar vivendo uma vida monótona, não, porque a vida eterna será de conhecê-lo. Na eternidade, nós teremos muitas atividades, não para não nos cansar, mas para que nós possamos conhecer. Entenda, à medida que eu prossigo, à medida que eu dou passos para a perfeição, eu vou conhecendo a Cristo. A minha vida eterna é essa. Coloca para mim, deixa aí o versículo. Olha o que é que diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Aleluia. Não é suficiente. Todo conhecimento que nós temos não é suficiente. A palavra, queridos, ela se renova. Todas as manhãs ela está se renovando, se renovando, se renovando. A palavra se renova. Todos os textos bíblicos, por mais que você já leu 10, 50 vezes, 1000 vezes, ainda não é suficiente. À medida que você ler mais uma vez, você aprende um pouco mais, e você se torna mais perfeito.
Em 1 Pedro, abra comigo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que é que o texto fala. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Entenda, eu e você, quando somos novos na fé, quando somos neófitos, precisamos do leite racional. Nós não podemos pular essa etapa. Isso daqui fala, queridos, que eu não posso tomar um leite falsificado. Eu estou em um processo de crescente, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, então eu preciso respeitar cada tempo, cada etapa na minha vida. Então quando eu estou prosseguindo, entenda, quando eu nasço, queridos, eu ainda não sei andar. Então eu vou precisar de pessoas para que me ajude como criança a dar os primeiros passos. Mas antes de precisar de alguém, eu vou começar a rolar na cama, eu vou começar a ficar como uma criança, né, engateando. Aí depois a criança vai se sustentando nos móveis da casa, tem a ajuda do papai e da mamãe. E esse processo de prosseguir, de crescer, é necessário. Não queime etapas. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, para encerrarmos. Salomão, um homem tão sábio, o homem mais sábio que a terra já viu, ele escreveu algo incrível, e eu quero que eu e você possamos destilar o que significa esse versículo. Ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos aqui, quem é a luz da aurora, queridos? Diga comigo: o sol, esse abençoado que está queimando as nossas pestanas, né? Oh Jesus, estava tão bom quando choveu, né? Mas não murmure não, agradeça a Deus, que é melhor sol do que bomba, né? E a Bíblia diz assim: mas a vereda dos justos, eu e você, é como o sol que vai nascendo. Queridos, quem aqui já viu o sol nascendo? Eu já vi o sol nascendo lá em João Pessoa. Esqueci o nome da praia. Tem uma praia lá que o sol é a cor mais linda nascendo. Queridos, e o sol ele vai nascendo, à medida que ele vai surgindo, o brilho vai aumentando. À medida que ele vai surgindo, ele vai se tornando mais perfeito, ele vai se tornando uniforme. Salomão está usando esse exemplo da luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, para dizer: queridos, à medida que os dias passam, eu e você, nós vamos brilhando, nós vamos crescendo, nós vamos avançando, e nós vamos nos tornando perfeitos. É um processo que eu e você precisa respeitar, mas eu não posso estagnar. E tem pessoas que nesse processo de prosseguir a conhecer a Cristo, nessa vida eterna que nós temos, mas nesse período que estamos aqui na terra, nós estamos estagnados, como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você aprendeu nessa manhã? Quantos aqui foram tocados por essa palavra, queridos? Amém? Agora, se você não gostou